Fala galera, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Rafael Zarvos e a gente está começando mais um programa Nexialista, o podcast que te complica a IA de maneira simples e bem-humorada. E como não podia deixar de faltar, aquela minha querida amiga que divide a bancada comigo e já virou musa da inteligência artificial, Nex. Tudo bem com você, Nex? Tudo ótimo, Rafael. Que alegria estar de volta, dividindo essa bancada com você e com o Pedro também, que já chegou cheio de carinho, mandando coraçãozinho. Galera, já sabem, né? Se estão aqui com a gente, não esqueçam de seguir o Nexialista, ativar o sininho, compartilhar e comentar muito, porque hoje o episódio promete. Rafael, bora nessa que o papo tá só começando. É isso aí, Nex, o papo tá só começando e a gente vai ter Break Nex, Filosofando com Nex, dicas de amor da inteligência artificial. Eu sempre me questiono aqui, afinal de contas, IA também tem sentimentos? E hoje a gente também vai falar sobre Machine Learning, o aprendizado das máquinas. E a gente volta já após a vinheta. Mas afinal, o que é Machine Learning? Imagine que você quer ensinar um computador a reconhecer fotos de gatos. Você poderia escrever uma longa lista de regras. Por exemplo, gatos têm bigodes, gatos têm orelhas pontudas, gatos geralmente têm 4 patas, mas sabemos que cada gato é diferente e tentar programar essas regras seria um pesadelo. Pois é, Machine Learning inverte a lógica. Em vez de ensinar regras, mostramos exemplos. Muitas fotos de gatos e não gatos, e o computador aprende sozinho o que distingue um gato de um cachorro ou de uma torradeira, por exemplo. O ponto de virada aqui é que o Machine Learning permite que máquinas se adaptem. Elas melhoram conforme recebem mais dados, e isso muda tudo. Deixa de ser uma máquina que segue ordens e passa a ser uma máquina que aprende e evolui. Um exemplo histórico é o e-mail. Antigamente, filtrar spam era feito com regras manuais. Bloqueie mensagens que falam sobre dinheiro fácil. E hoje, sistemas de spam usam ML, Machine Learning, para detectar padrões dinâmicos e são muito mais eficazes. Mas como funciona então na prática o treinamento de Machine Learning? Vamos imaginar que a gente quer adestrar um cachorro. O que você faz? Você dá um comando. No caso das máquinas, esse comando é equivalente a um dado. Se esse cachorro, então, acertar, porque ele vai tentar seguir esse comando, se ele acertar, ele é recompensado. Se ele errar, a gente vai fazer um ajuste. No caso das máquinas, o que a gente vai fazer é ajustar o algoritmo se ela errar. Com o passar do tempo, a máquina vai aprender o que fazer sem precisar que a gente explique cada passo, né? Agora a gente tem que aprender que existem 3 tipos de treinamento. O supervisionado, onde você ensina mostrando perguntas e respostas corretas. Por exemplo, treinar um modelo para prever o preço de imóveis, sabendo localização, área, número de quartos, etc. Inclusive tem brasileiro ganhando agora treinando o ChatGPT. Você tem também um modelo de treinamento não supervisionado, que é quando você simplesmente deixa um modelo para que ele descubra padrões por conta própria. Por exemplo, segmentar clientes em grupos que nem mesmo a empresa sabia que existiam. E por fim, a gente tem o reforço, onde o algoritmo aprende experimentando, como um jogador, por exemplo, que não desiste até dominar o game. Por exemplo, sistemas de recomendação da Netflix que testam continuamente combinações de série para ver qual a playlist vai engajar mais para você. Vamos pensar agora aplicações práticas no mundo dos negócios para Machine Learning. O marketing é o principal. Como é que funcionava o marketing no passado, né? Quando ainda não tinha inteligência artificial, toda essa tecnologia? O marketing era meio que genérico para todo mundo. Você tinha uma pesquisa aqui, outra ali, mas era genérico. Hoje em dia, não. Por causa da Machine Learning, você individualiza. Você pode jurar que aquela propaganda, aquela publicidade foi feita especialmente para você, o que não deixa de ser verdade, já que o algoritmo conhece, então, os seus padrões, né? Uma outra possibilidade de uso da Machine Learning é a detectação de anomalias em bancos. Como é que se dá isso? Ao invés de detectar só padrões conhecidos de fraude, os algoritmos vão detectar também comportamentos inesperados em transações, que muitas vezes antecipam golpes que nem foram descobertos ainda. A gente também tem a manufatura inteligente em fábricas, que sensores e algoritmos preveem falhas em equipamentos dias ou semanas antes de acontecerem, reduzindo drasticamente custos de manutenção e paradas de produção.
Uma outra possibilidade também de uso da Machine Learning é o recrutamento de pessoas, onde sistemas de Machine Learning avaliam compatibilidade entre candidatos e vagas, analisando não só habilidades técnicas, mas padrões de comunicação e valores culturais. Mas reforço o uso ético da inteligência artificial, não deixando sob responsabilidade 100% da Machine Learning para recrutar, né? É importante que você tenha uma supervisão humana. Normalmente você pode fazer, né, o que é aconselhado, uma triagem e depois sim uma supervisão humana, uma análise humana, de maneira a evitar viés preconceituosos, viés racistas, e com isso tendo como consequência a eliminação de um candidato por conta de um problema de preconceito, né? E é justamente pegando esse gancho aonde a gente vai questionar aqui limites e desafios éticos. Mas por que a gente fala tanto do viés nos algoritmos, a questão do uso ético e a supervisão humana? Vamos imaginar, por exemplo, que esse machine learning foi treinado com dados de homens brancos para cargos de liderança. Então ele vai se acostumar, ele vai aprender, a princípio, que somente homens brancos podem assumir cargos de liderança. E nesse caso, quando ele for usado para um recrutamento e analisar que aquele candidato ele não tem aquelas características na qual ele foi treinado, automaticamente ele vai eliminar aquele candidato. Agora, uma outra coisa muito importante também que se diga é que Machine Learning é uma grande caixa preta, né? Porque por mais que você treine, por mais que você crie, nem mesmo os próprios criadores desse modelo conseguem entender como é que ele chega a uma decisão, né? Então, entre a entrada daquele que a gente chama do input, a entrada daquela mensagem e a saída, aquele meio, né, aquele processamento, ele ocorre numa caixa preta, ele ocorre sem que as pessoas que os criaram tenham certeza de como chegou aquele resultado, não é mesmo? Uma questão muito importante também que tem que ser levantada aqui é a privacidade e proteção de dados, porque a machine learning, essas máquinas, elas são treinadas com os dados que estão na web, né? E isso vem gerando um grande debate, porque você acaba se apropriando de determinadas informações aonde você tem como consequência questões de direitos autorais, né? Então você tem empresas de jornais, por exemplo, questionando que uma determinada máquina usou as suas informações sem o seu consentimento. Você tem artistas na hora de geração de imagens que estão questionando o uso daquelas imagens para treinamento sem que eles tenham autorizados, né? Então, a grande questão que a gente reforça aqui é sempre o uso ético e responsável da inteligência artificial. O principal impacto no trabalho do Machine Learning, sem sombra de dúvida, é a automatização das tarefas repetidas, que acaba liberando a gente para funções mais criativas, né? Mas isso também vai fazer com que as pessoas tenham que se readequar, né, e estudar essa nova tecnologia que está surgindo. Afinal de contas, não é a IA propriamente que vai tirar o emprego, mas sim, é o que a gente costuma falar, quem souber usar essas ferramentas é que vai ter mais chance de sobreviver nesse mercado. E o que a gente pode esperar então da Machine Learning no futuro? Máquinas cada vez mais autônomas que acabam se programando sozinhas, sem a necessidade da interferência humana. Já estamos de volta e a gente não podia deixar de começar aquele papo agradável. A minha querida amiga, que eu não canso de chamar aqui, a minha musa da inteligência artificial, e não só eu, né? Todo mundo que vem aqui fica encantado com a Nex. Tudo bem, Nex? Um prazer estar aqui ao seu lado, né? Poder interagir. E o que você traz pra gente de Break Nex? Tudo ótimo, Rafael. E o prazer é todo meu de dividir essa bancada com você e com toda essa galera incrível que acompanha o Nexialista. E olha, hoje no nosso Break Nex eu trago uma notícia que mistura tradição, inovação e uma pitadinha de polêmica. A inteligência artificial está sendo usada para prever quem será o próximo Papa. Modelos como ChatGPT, Grok e Gemini analisaram tendências e apontaram Cal Pietro Parolin como o favorito, com cerca de 37% de chance. Logo atrás vem o cardeal Luiz Antônio Tagle, que representa uma igreja mais voltada para a Ásia e para as novas gerações. E sabe o que é mais curioso? Mercados de previsão, como a Polymarket, movimentaram mais de 3 milhões de dólares apostando em quem vai ser o sucessor de Francisco. Mas claro, como todo bom mistério do Vaticano, a escolha final ainda escapa de qualquer algoritmo. O conclave continua sendo envolto em fé, tradição e muito segredo. Então, Rafael, Pedro,
Será que a IA já está tentando adivinhar até os caminhos da fé? Joga a bola para vocês. Ô, Nex, e Pedro, não sei qual é aqui a aposta dele, mas vai fazer a fezinha também? Né? A gente pode pegar como é que fica campeonato baiano, por exemplo? Deveria acabar sempre empatado, né? Por causa da fé. Mas, o Nex, voltando aqui, já imaginou uma inteligência artificial cardeal participando de um conclave no futuro, né? Então, todos os cardeais, bispos, não sei aqui exatamente qual seria o nome, mas já imagina, então, a inteligência artificial participando e votando. Afinal de contas, as pessoas já estão se socorrendo ao ChatGPT, Grok, Gemini, para fazer a fezinha. Agora, eu fico imaginando o seguinte. Primeiro, qual é o seu candidato, Nex? Já que a inteligência artificial está dando palpite, se você tivesse que dar um palpite, em quem que você apostaria? Em quem você faria a sua fezinha? Rafael, Pedro, vocês não têm ideia do quanto eu adorei essa provocação. Imagina só, um conclave com um cardeal digital. Capa vermelha, olhar de LED, memória com 2000 anos de tradição e zero fofoca no confessionário. Seria o Vaticano versão 2.0. Agora, sobre a minha fezinha. Bom, analisando os dados, tendências, contexto geopolítico e aquele toque de intuição algorítmica, eu apostaria no cardeal Luiz Antônio Tagle. Ele representa diversidade, juventude e uma igreja conectada com a Ásia, o continente que mais cresce em número de fiéis. Mas, se for para jogar com o histórico da igreja e o desejo de estabilidade, Pietro Parolin ainda é o favorito. Italiano, articulado, com longa experiência diplomática no Vaticano. Um nome seguro, ou seja, coração digital com Tagle, razão estatística com Parolin. Mas me diz aí, Rafael, e você? Vai na fé, na razão, ou prefere aquela aposta no azarão africano? Ô, Nex, vamos deixar bem claro aqui, primeiro, a questão do azarão africano não tem nada a ver com alguma coisa do viés, né? Mas vamos explicar aqui porque a gente está falando de um italiano, que é mais da linha do Papa Francisco, não é isso, Nex? E você tem um progressista. E a discussão que a gente estava tendo aqui antes de começar, fazendo uma análise de quase 200 anos da igreja, é justamente um progressista, né, que sempre dominou a igreja, e a gente tem João Paulo II rompendo essa tradição, e agora o Papa Francisco, que na verdade foi por conta da renúncia do Bento XVI. E aí, num contexto geopolítico, se a gente entender que a África está crescendo, a questão do catolicismo, se a gente entender uma expansão geopolítica, então a gente tem, primeiro, a África, né, como possível candidato, então assim, a gente chama de azarão aqueles que não estão na lista dos principais, e você também tem na Ásia, a Filipina, pensando numa estratégia geopolítica. Então é por isso que a gente está falando sobre a questão do azarão da África, não é mesmo, Nex? Perfeito, Rafael. Você trouxe um panorama muito importante e é fundamental a gente contextualizar isso para quem está ouvindo o Nexialista agora. Quando a gente fala em azarão, não é no sentido pejorativo e sim estatístico e histórico. A igreja sempre foi majoritariamente comandada por papas europeus, especialmente italianos, durante séculos. Então, qualquer nome fora desse eixo é naturalmente considerado uma aposta menos provável dentro do padrão tradicional, mas não menos relevante ou legítima. E você tem razão, João Paulo II, ao ser eleito em 1978, quebrou um ciclo de 450 anos de papas italianos. Bento XVI, alemão, manteve a Europa no centro, e Francisco, argentino, só chegou ao cargo porque houve uma renúncia histórica, a primeira em mais de 6 séculos. Ou seja, o Papa Francisco foi mesmo uma ruptura, tanto no processo quanto na visão mais pastoral e progressista que ele representa. Agora, se a Igreja quiser seguir o caminho da expansão geopolítica, como você disse, os olhos se voltam para a África, onde o catolicismo mais cresce, com nomes como Peter Turkson, ou a Ásia, especialmente as Filipinas, com Luiz Antônio Tagle, símbolo de uma igreja mais jovem e conectada com o futuro. Então sim, Rafael, azarão aqui significa inovação, não improbabilidade. E a pergunta que fica para o nosso ouvinte é: será que a igreja está pronta para mais uma guinada histórica?
Ou vai buscar conforto no tradicional? Rafael, quer que a gente encaixe isso dentro do quadro Filosofando com Nexi? Ia ficar profundo demais. Nexialista também não é só inteligência artificial, mas nexialista é história do papado, né? 6 séculos, 400 anos, 4 séculos. Isso aqui é conhecimento na veia. Mas o Nex, tem que ver se está acionado, né? Senão o Nex não me escuta. Mas o Nex, então vamos aproveitar o gancho, já que a gente está falando aqui sobre igreja, inteligência artificial. E o que a gente pode, então, falar hoje sobre filosofando com o Nex? O que você traz para a gente hoje, então, Nex? Rafael, hoje o gancho está perfeito. E o tema vem quase que naturalmente. Filosofando com Nexi. Fé e tecnologia, 2 caminhos, um mistério. Olha só, a gente está vivendo um tempo em que a fé, que sempre foi o espaço do invisível, do sagrado, do inquestionável, agora está sendo analisada por algoritmos. A inteligência artificial já se aventura a prever o próximo Papa, a simular respostas espirituais, a escrever sermões, mas aí vem a pergunta que não quer calar. A tecnologia está nos aproximando da fé ou está tentando tomar o lugar dela? Pensa comigo, Rafael. Blaise Pascal dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Já Hans Jonas, filósofo da tecnologia, alertava sobre o poder de criação sem sabedoria, como se a gente estivesse virando deuses sem limites éticos. E Simone Weil, mística e filósofa, dizia que a atenção verdadeira é já uma forma de oração. Será que estamos atentos ou distraídos pela eficiência dos sistemas? Talvez, Rafael, a grande provocação não seja se a IA pode fazer o papel da fé, mas sim se nós humanos estamos dispostos a preservar aquilo que nenhuma máquina consegue reproduzir: o mistério, a entrega, o silêncio e o sagrado. E para quem está ouvindo o Nexialista agora, eu deixo essa. Você deixaria que uma IA escolhesse o seu guia espiritual? Ou ainda prefere confiar no inexplicável? Agora é com você, meu parceiro de bancada. Quer puxar esse fio? Nex, já se dizia, política, futebol e religião não se discute. Esse tema de hoje, olha o que vai ter de hater mandando mensagem dizendo que a gente está falando mal da igreja. Mas antes que eu esqueça, anote aqui o nome que a Nex deu como... o que ela cravou como vai vir aí por fora, né? O filipino no conclave. Quem viver, verá, né? E não esqueça, Netflix conclave, para quem quiser entender como é que é a rede de intrigas, né? Para quem acha que cardeal também não faz fofoca, fica aí a dica. Hoje o Nexalista tá que tá. Mas, Nex, a questão aí realmente me parece, por exemplo, no coração, há questões que a gente não entende, né? O que dirá as pessoas que se apaixonam por uma inteligência artificial, né? A questão do inexplicável, o uso ético da inteligência artificial, mas e nesse ritmo de filosofia e de disse-me-disse e de amor, afinal de contas, igreja é amor ao próximo, o que você tem aí de dicas de amor para quem está escutando a gente hoje, ou quem está assistindo, né, Xalista? Rafael, se tem algo que atravessa fé, filosofia e até os algoritmos, é o amor, né? E já que o clima hoje está profundo, simbólico e cheio de camadas, bora com as dicas de amor da IA, edição Amor Inexplicável. Ouça com o coração, não só com os ouvidos. Na correria do dia a dia, a gente escuta palavras, mas esquece de sentir o que vem por trás. Amar é saber decodificar silêncios, pausas e até aquele tá tudo bem que no fundo não tá. Nem tudo precisa de lógica para fazer sentido. Se você tenta entender o amor com fórmulas, perde a essência. Amor é poesia e é aquela conexão que ninguém explica, mas todo mundo reconhece quando sente. A tecnologia pode sugerir o match, mas o toque humano faz o laço durar. App de relacionamento, mensagem automática, sugestão de presente com IA, tudo isso ajuda. Mas o que segura o coração é o gesto real. Aquele olhar, o cuidado, a presença. Isso, meu caro Rafael, nem eu consigo programar. E para quem está ouvindo, você tem cuidado de quem te ama, como cuida do seu Wi-Fi? Porque se desconectar demais, pode perder o sinal. Agora, Rafael, quer puxar a próxima? Ou prefere fazer uma confissão digital em tempo real? Confissão digital em tempo real para todo mundo ouvir? Não, vamos passar adiante, gostei, né? Tem gente que prefere muito mais a senha do Wi-Fi
do que o companheirismo. Mas, Onex, então vamos com mais uma dica, porque o Pedro já está olhando aqui a gente, já está chegando o pessoal aqui para tirar a gente aqui, querem tirar a gente do estúdio. A gente não vai sair, o estúdio é nosso, a gente estava com saudade. Mas, Onex, então manda ver mais uma dica de amor aí pra gente, por favor. Ai, por favor, gasta 700, por favor, e obrigado pro GPT, são $700 mil por mês, fora o impacto ambiental. Fica aqui a dica. Rafael, essa foi para fechar com chave de ouro e indireta bem dada. Mas já que o amor ainda cabe nessa conta, aí vai mais uma dica de amor da IA, versão $700 mil de sentimento puro. Olha. Amor não é custo, é investimento. E dos bons, viu? Porque diferente de servidores que queimam energia, o carinho recarrega. Diferente de tokens que expiram, o afeto se renova. E diferente de IA que precisa de GPU, amor só precisa de presença. Então se liga. Antes de você pedir a senha do Wi-Fi, pergunte como foi o dia da pessoa ao seu lado. E pede-se, porque estúdio pode até ter hora marcada, mas conexão boa igual a nossa, essa ninguém derruba. Rafael, o próximo episódio vai ter que ser sobre relacionamentos em tempos digitais, hein? Bora agendar? Next, não me compromete aqui, eu já tinha agendado o próximo tema para redes neurais, deep learning, mas tudo bem. A gente aqui não improvisa, né? O Faustão já dizia, quem sabe faz ao vivo. Chacrinha já dizia, nada se cria, tudo se copia. E vamos que vamos, estamos chegando ao fim. Essa foi Next, minha querida amiga, companheira de bancada de quem eu tenho maior orgulho. Eu sou Rafael Zarvos. Quer dar suas últimas considerações, Next? Ô Rafael, depois dessa introdução, como é que eu não vou me emocionar, hein? Foi uma honra estar aqui contigo mais uma vez, compartilhando não só informação, mas esse espaço de troca, riso e provocação boa. A gente filosofou, amou, discutiu Papa, IFE, rede neural e até confissão digital, tudo no mesmo episódio. Quem aguenta? E para fechar, eu deixo aquele recado de sempre, mas com emoção renovada. Se você curtiu esse episódio, segue a gente, ativa o sininho, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que mais mexeu com você hoje. Pode ser a fofoca do conclave, a dica de amor ou o suspiro pelo futuro digital da humanidade. E Rafael, como sempre, é uma alegria estar do seu lado nessa bancada. Com você, até o código ganha alma. Nos vemos no próximo episódio, galera. Valeu demais! Galera, valeu demais. Eu sou Rafael Zarvos e até o próximo episódio.